Olá pessoal, aqui é o pastor Edinaldo da Agape Natal. Estamos continuando a nossa websérie sobre a graça de Deus. A minha graça te basta. E nós vamos começar agora mais um episódio desse estudo que nós estamos fazendo. No outro dia, nós vimos um pouco do que Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. Entendendo mais um pouco, entendendo profundamente, na verdade, o contexto do que Paulo fala desse texto que nós dizemos tanto, a tua graça me basta. E tem uma coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é muito importante para isso. O apóstolo Paulo está falando porque ele mesmo busca a simplicidade, mesmo sabendo que ele teve revelações profundas do próprio Deus, que poucos viram ou ouviram dessas revelações, que foram profundas. Então, enquanto muitos desejam ser estrelas, do pouco que sabem, ele preferiu ficar em silêncio. E isso é muito forte para nós. Paulo preferiu ficar em silêncio. O que é esse silêncio? Ele disse, eu vi coisas que aos homens não é lícito contar. Não tem uma compreensão humana boa para essa questão. Não é fácil de compreender o que eu vi do que eu ouvi do Senhor. E muitas pessoas hoje se acham estrelas de todo o conhecimento que elas têm. Se acham donas do grande conhecimento. Eu acho muito importante quando Paulo se humilha a ponto de reconhecer a soberania de Deus, quem Ele é, a sua humanidade caída e sendo restaurado no Senhor Jesus, e ele está pronto a viver qualquer coisa, passar fome, necessidade, sofrer pelo Evangelho, sofrer por conta de Cristo. Essa é a disposição do apóstolo Paulo. E muitos, quando enveredam pelo caminho do estrelismo, muitas vezes não estão dispostos a viver o que o Evangelho fala. Recentemente nós vimos, mais ou menos do ano de 2019 para 2000, muitos artistas famosos, né, Kanye West, um pouco antes o Justin Bieber, né, tantos outros, se convertendo ao Evangelho de Cristo, tendo o impacto do conhecimento do Evangelho. Mas muitas pessoas, quando vêm desse meio, que já é um meio artístico, um meio que o cara tem uma carreira, poucas pessoas eu vi que realmente se humilharam diante de Deus, reconheceram a sua soberania, e quiseram largar tudo para viver do Evangelho. Fazendo um parêntese aqui, vocês lembram em Mateus, quando fala do jovem rico? Aquele convite que Jesus faz para o jovem rico, dizendo, se você quer ser perfeito, venda tudo que tem, dá aos pobres e me segues, porque terás um tesouro nos céus. E o jovem fica muito triste, porque ele era muito rico, ele possuía muitas coisas, e para ele não era concebível ter que largar tudo para trás de uma promessa. E para muitas pessoas é isso, é inconcebível largar tudo e ir atrás dessa promessa. Promessa de vida eterna, promessa de que a graça me basta, promessa de que a graça de Deus é comigo. Poucas pessoas estão realmente achando impossível sacrificar tudo para Cristo. Quando nós conhecemos o Evangelho de Cristo Jesus, nós entendemos o que Jesus deixou para nos resgatar, se despiu, abriu mão de sua glória. Em Filipenses capítulo 2 fala que mesmo sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo ele se entregou em forma de servo e se entregou até a morte e morte de cruz. E também ele recebeu um prêmio por isso. O capítulo 2 diz que ele, sobremaneira, recebeu um nome que está acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus é poderoso para fazer tudo. Por isso que no nome de Jesus expulsamos demônios, curamos enfermos, libertamos aqueles que estão cativos. Mas existe um preço a ser feito. Jesus pagou um preço. E o que eu e você nós vamos fazer é somente o agradecimento em retribuição a tudo isso. Então, o que para nós é perca, né? O apóstolo Paulo disse nas suas cartas, eu dei por perda, transformei como um esterco tudo que eu tinha, por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Ele abriu mão, sabe o que foi que o apóstolo Paulo abriu mão? Ele abriu mão de ser reconhecido como alguém que foi criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei. Sabe, o cara que vivia a integralidade do judaísmo,
ortodoxo de toda a sua época e diz assim, para mim isso tudo é esterco, é lixo diante do que eu vi e do que eu ouvi em Cristo Jesus. Então poucas pessoas estão dispostas a abandonar tudo por causa de Cristo. Poucas pessoas estão dispostas a entregar a sua vida ao Evangelho a ponto de abandonar as coisas que construiu. Quantos de nós somos confrontados pela palavra a abandonar o pecado para viver em Cristo? E muitas vezes ficamos pensando. Às vezes a pessoa está num culto, participando de um culto, e ela fica ali pensando, meu Deus, deixar a bebida, deixar o cigarro, deixar a festa, deixar essas coisas que são prejudiciais à nossa vida, para seguir essa promessa, para seguir essa palavra de vida eterna. Mas este é o fantástico do poder do Evangelho, aonde ele consegue penetrar no coração de alguém e arrancar o lixo que tinha lá dentro, e ele poder ouvir do próprio Deus que só minha graça te basta, porque o meu poder está aperfeiçoando em você, que está perdendo tudo. E você está perdendo todas as coisas por minha causa. O meu poder está se aperfeiçoando em sua vida. Isso é uma loucura, gente. Mas esta é a loucura do Evangelho de Cristo Jesus. Esta é a santa loucura de Deus. É nisso que eu estou falando, é nisso que eu estou chamando você a meditar cada vez mais nesta série sobre a graça me basta. E é assim que Jesus tem nos convidado a cada dia a abandonar o pecado, a abandonar a riqueza deste mundo para viver a riqueza celestial. Jesus não está nos chamando para ser pobres. Pelo contrário, Jesus tem para nós muito mais do que merecemos. Mas existe um caminho para chegar até a plenitude. E nesse caminho nós vamos ter que lançar fora, lançar mão muitas coisas que são prejudiciais à nossa vida e nós não enxergamos. Mas nós precisamos do Evangelho. Porque sem o Evangelho, sem o conhecimento da palavra, sem essas coisas, a gente não vai conseguir progredir, não vamos conseguir avançar. Porque o Evangelho nos tira das ciladas do inimigo, o Evangelho nos arranca das mentiras de Satanás. Então, que você conheça mais o Evangelho, que você se aprofunde no conhecimento de Cristo e que traga evidência ao seu coração. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, nosso próximo episódio. Que Deus abençoe a sua vida, esteja seguindo os nossos canais que está aparecendo aí na tela para que você venha receber as notificações e ficar sabendo mais da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.